Oi, gente, hoje eu vou explicar para vocês a Segunda Guerra Mundial. Eu vou explicar para vocês os acontecimentos e essas coisas em si. Então, vamos começar. Você não vai esquecendo do like, de se inscrever aí, por favor, tá? Se você não for inscrito, porque eu sou novo por aqui e eu queria muito que meu canal crescesse assim e ficasse igual dos outros. Então, por favor, se puderem me ajudar, eu vou ficar muito feliz. As causas da Segunda Guerra Mundial, elas estão relacionadas com a expansão do totalitarismo na Europa e teve como causa direta o expansionismo germânico naquele período. Além disso, a derrota na Primeira Guerra tornou-se fonte de humilhação e causa de uma grave crise econômica que atingiu a Alemanha na década de 1920. Esse cenário permitiu a ascensão do radicalismo da extrema-direita, cujo expoente máximo foi o nazismo. Os nazistas criticavam os termos do Tratado de Versalhes, defendiam a militarização da Alemanha, por causa que na Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha perdeu, ela tinha um limite, dos soldados que ela podia ter. E tinham opiniões abertamente antissemitas. O crescimento dos nazistas durante a República de Weimar, que durou de 1919 a 1933, foi exponencial, muito por conta de Adolf Hitler. Eu vou falar para vocês quem foi o Adolf Hitler. Adolf Hitler foi o líder de um dos piores regimes totalitários existentes, o nazismo, e um dos que fundamentaram um dos maiores genocídios da história da humanidade, o Holocausto. Hitler, que era austríaco, lutou pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial e foi ascendendo no cenário político alemão por meio de seu discurso radical que se voltava para os certos grupos da sociedade alemã, como os judeus, os social-democratas e os comunistas. Hitler assumiu o poder em 1933 e conduziu a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial. Sobre o nascimento do nazismo. Eu vou explicar para vocês o nascimento do nazismo. Depois da Primeira Guerra Mundial, a situação na Alemanha tornou-se crítica. A agitação popular era intensa e a economia do país sofria com a guerra depois da rendição. A situação piorou e o país afundou em uma crise econômica terrível, ficando à beira de uma revolução popular. As teorias conspiratórias e a ação dos grupos de extrema-direita disseminaram violência no território. A Alemanha tornou-se uma democracia liberal, chamada de República de Weimar, como consequência da derrota na guerra e da queda da monarquia. E foi nesse que Hitler começou a engajar-se e a crescer. Politicamente, após o fim da guerra, ele se tornou um agitador político e realizava seus discursos em locais como cervejarias. Seus discursos atacavam consideravelmente os judeus, acusando-os de estarem por trás da traição que a Alemanha sofreu na guerra e por serem os responsáveis pela Revolução Bolchevique de 1917. Ele também atacava os social-democratas, o grupo que governava a Alemanha na República de Weimar. Foi nesse clima que nasceu o nazismo. Os nazistas, por fim, assumiram o poder na Alemanha em 1933. Iniciaram a construção de um governo totalitário. Progressivamente, eles procuraram recuperar a economia alemã e reorganizar o exército alemão, destruído desde a Primeira Guerra Mundial. Uma vez que as forças militares alemãs eram fortes o bastante, deu-se início à expansão territorial. A expansão territorial defendida pelos alemães fazia parte de um elemento da ideologia nazista que defendia a formação de um espaço vital, que abrigaria os arianos. A prosperidade dos alemães seria garantida por meio da exploração dos povos enxergados como inferiores, como os eslavos. No final da década de 1930, os alemães voltaram-se a princípio contra a Áustria, nação historicamente de idioma e cultura alemã.
planos da unificação da Alemanha e Áustria tinham sido ventilados após a Primeira Guerra, mas foram barrados durante as negociações que levaram à assinatura do Tratado de Versalhes. Em 1938, os alemães iniciaram uma campanha maciça para garantir a unificação dos dois países. Isso se concretizou em março de 1938, em um evento conhecido como Anschluss. Depois, os alemães voltaram-se contra a Tchecoslováquia por conta de uma região daquele país chamada Sudetos. As exigências alemãs sobre os Sudetos alarmaram ingleses e franceses, e a tensão diplomática na Europa aumentou. Para contornar essa situação, foi organizada a Conferência de Munique, em 1938. Nessa conferência, ingleses e franceses, temerosos de que uma guerra fosse iniciada, cederam às pressões alemãs e permitiriam que os alemães invadissem o território da Tchecoslováquia. Um ponto importante da Conferência de Munique é que ingleses e franceses demandaram de Hitler o compromisso de que a Tchecoslováquia seria a última exigência territorial da Alemanha. Hitler firmou este acordo, mas estava blefando. Ele não acreditava que ingleses e franceses teriam coragem de declarar guerra aos alemães. Gente, para vocês saberem, esse da foto é Hitler. Assim, em 1939, Hitler colocou seus olhos sobre a Polônia à medida que a tensão entre a Alemanha e a Polônia aumentava. Ingleses e franceses assinaram acordos militares com o segundo país para resguardá-lo em caso de agressão do primeiro. Como Hitler não acreditava na resposta francesa e inglesa, ele ordenou o ataque contra a Polônia em 1 de setembro de 1939. Esse ato de agressão foi considerado o estopim da Segunda Guerra Mundial, pois dias depois, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. Os países participantes da Segunda Guerra Mundial teve dezenas de nações participantes, com graus de diferença de envolvimento no esforço bélico. Esse conflito foi lutado por nações do eixo contra as nações aliadas, sendo os aliados Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética, que eram as principais forças, e no eixo, Alemanha, Itália e Japão, que também eram as principais forças. Eu vou dizer sobre as fases da guerra. Bom, o ataque japonês contra a base naval norte-americana no Havaí levou à entrada dos Estados Unidos na guerra. A Segunda Guerra Mundial estendeu-se por 6 anos e alcançou um nível de mobilização chamado pelos historiadores de guerra total. Esses anos podem ser divididos em 3 fases, que são: primeira fase, que durou de 1939 a 1941, ficou marcada pela supremacia das forças alemãs e japonesas no conflito. Os alemães, por meio da Blitzkrieg, conseguiram conquistar uma série de nações europeias. Os japoneses, por sua vez, iniciaram sua expansão pelo Sudeste Asiático, conquistando as colônias de britânicos, franceses e holandeses. Além disso, os japoneses realizaram um ataque que causou grande prejuízo aos norte-americanos em Pearl Harbor. Gente, inclusive tem um filme muito bom com esse nome, se fosse vocês ouvirem. Vamos lá, a segunda fase, que dura de 1942 a 1943. Este é o momento em que o quadro da Segunda Guerra começou a inverter-se. Os alemães foram barrados pelos soviéticos na famosa Batalha de Stalingrado, e o poder de guerra dos alemães iniciou seu declínio. O mesmo aconteceu com os japoneses, que após a Batalha de Midway, perderam parte considerável do seu poder de guerra e foram sendo derrotados lentamente pelos norte-americanos. A terceira fase da Segunda Guerra, de 1944 e 1945, que também é a última fase, foi o momento que os membros do eixo são derrotados. As forças dos aliados na Europa cercaram os alemães e conduziram a invasão do território germânico na virada de 1944 para 1945. Os japoneses passaram a sofrer cada vez mais com os bombardeios dos Estados Unidos da América. Internamente, o país estava em colapso, mas a recusa dos japoneses em renderem levou os americanos a atingirem o Japão com 2 bombas atômicas, que nesse dia foi a derrota do eixo, que trouxe o fim da guerra. E essas 2 bombas caíram em Hiroshima e Nagasaki, que foi um grande estrago. Bom, e o eixo ele foi formado com a Alemanha, que queria vingar o grande sonho alemão, a Itália, que queria reformar o Império Romano,
e o Japão que queria dominar todo o Pacífico. Ou seja, ambos tinham ideias mais ou menos iguais e eles formaram a União, que é o eixo. Porém, eu não citei a Itália nesse final, porque a Itália ela saiu do eixo antes. Com a tomada da Itália e a morte do Mussolini em junho de 1943, os norte-americanos desembarcaram na Sicília, realizando uma poderosa ofensiva que tomou conta de toda a parte sul da Itália. Em pouco tempo, a capital Roma foi tomada e Mussolini acabou morto por forças do movimento antifascista, formado pelos próprios italianos, naquele mesmo ano. A Conferência de Teherã reuniu os líderes norte-americanos, ingleses e soviéticos para a organização da ação militar que realizaria a reconquista da Europa Ocidental. E bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha ficado bem resumido, né? E se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva, porque eu sou nova aqui, eu queria muita ajuda de vocês para fazerem o canal crescer. Aí a qualidade de vídeo vai melhorando e etc. Vocês entenderam, né? Então, obrigado por assistir até o final e tchau, até o próximo vídeo.